Hoje nós vamos falar sobre como lidar com emoções intensas, emoções difíceis. Porque quem nunca passou por uma situação que sentiu muita raiva e a reação não foi legal e se arrependeu depois? Falou alguma coisa que não queria ou teve uma atitude que não gostaria, né? Ou se calou, ou simplesmente não conseguiu falar nada, não conseguiu se posicionar. Muitas pessoas passam por isso diariamente. Então por isso que eu trouxe esse tema na nossa quinta-feira de hoje para falarmos sobre como ajustar isso, como que a gente pode nos tornarmos as nossas melhores versões e fazer uma gestão emocional melhor. E o primeiro ponto é entender o que é uma emoção. Isso é importantíssimo. As nossas emoções, elas são programas de ação. Quando eu sinto uma emoção, você, nós sentimos uma emoção, ela mexe com todo o nosso estado físico. Então, imagina que tu tá andando na noite, voltando para casa e você encontra aí dois homens numa moto. Então, o coração já começa a acelerar, as mãos às vezes começam a tremer. Por quê? O fato de você ter visto dois homens numa moto dentro do nosso contexto social já dispara um alerta de que algo ruim vai acontecer. Então, essa emoção, negativa ali daquela situação, que fez uma leitura de que aquela situação é negativa, ela vai disparar um comando físico para você, que normalmente ou é de fuga, de sai correndo, perna para quem te quer, ou de ataque, né, para algumas pessoas, não, vou tentar me defender, e tem aquelas que ficam paralisadas nessa situação. Ou seja, então as nossas emoções, eu posso dizer para vocês que é como se fossem o nosso radar, sabe? As nossas emoções captam inclusive as coisas que aos nossos olhos ali, a olho nu, a gente acha que não está captando, mas ela consegue perceber e interpretar todo o ambiente. Então, as nossas emoções são basicamente o nosso sentido aranha, né? Que a gente percebe todo o ambiente, e as emoções, elas são importantíssimas, porque são elas que nos preservam. É para isso que elas servem, para nos preservar. Então, ela pega uma situação, faz uma leitura, se aquela situação ela é uma situação confortável, tá tudo certo, tá tudo bem, ou não, se aquela situação é uma situação de alerta. E um ponto importante, a gente não consegue controlar as nossas emoções, a gente não consegue falar assim, ah não, agora eu vou sentir paz, agora eu tô vendo ali uma situação, dois homens numa moto e tá tudo bem, vou sentir alegria. Não é assim que funciona, nós não temos um controle das nossas emoções. Porém, nós temos o controle dos nossos comportamentos, isso sim, que são as nossas respostas. Isso a gente consegue controlar. E como a gente faz isso? Como a gente controla, principalmente quando vem de uma emoção muito forte? E por que que a gente sente emoções que às vezes não condizem com a situação? Então imagina assim, ó, as nossas emoções, elas são uma leitura do ambiente que acionam situações similares para nós, e essas situações similares é elas que vão comandar se o meu comportamento depois da emoção, ele vai ser um comportamento de fuga, de defesa, ou eu vou ficar neutro. Como, Andressa? Vamos voltar aqui para os dois homens numa moto. Alguns anos atrás, dois homens numa moto eram apenas dois homens numa moto. Se você conversar com pessoas mais velhas, é normal, não tinha essa conotação que tem hoje. Mas depois de tantos assaltos, de tantas situações complicadas que a gente foi vendo, né? Mesmo que a gente não tenha vivido, mas que a gente viu, que a gente vê na mídia, isso gerou em nós uma memória de que essa situação, dependendo do horário, dependendo da região, é uma situação de perigo.
Por quê? Porque eu já aprendi, eu já absorvi isso. Então, é como se essa informação criou um programa ali de alerta, de perigo. Quando eu passo por essa situação e eu detecto isso, logo a minha emoção, o medo que vai aparecer ali na hora, é o medo que vai lá na minha caixinha de programas e puxa, da minha memória. Ele vai lá e fala, opa, isso aqui, perigo, ruim, hein? Então ele vai, essa emoção ela vai intensificar para que o meu corpo reaja, ok? Vamos para um outro exemplo que pode acontecer também. Você está numa conversa com o seu filho. E aí seu filho tem ali seus 3 anos. E aí você sai com seu filho e diz assim, olha, mamãe não tem dinheiro, não vai poder comprar nada, não vai conseguir... Conversou, mas é uma criança, né? Aí você passa pelo mercado, resolve entrar para comprar um pão ali, uma coisa rapidinha, e aí a criança ela vê um brinquedo. E aí a criança quer o brinquedo. Ela vai lá, quero. Aí você conversa e fala, não dá, né? Na volta a gente compra, mas mesmo assim a criança esperneia, ela se joga no chão. Ela vai lá e... Quando ela faz isso, quando essa criança começa a chorar, começa a espernear, essa reação dela, juntando o ambiente, que pode ser as pessoas te olhando ou não, né, reparando e alguns até comentando, isso vai acionar algum programa que você já tenha registrado situações parecidas. Normalmente, quando é que a gente registra situações parecidas? Na nossa criação. Por quê? A nossa criação, no nosso desenvolvimento, é onde a gente está aprendendo e criando essas memórias, esses programas internos de preservação. Se quando ela puxa esse programa, o programa que você tem, o histórico que você tem com a sua família é um histórico de conversa, não pega a criança e abraça ou faz uma educação positiva, a tendência é você agir conforme você aprendeu. Se o histórico que você tem é um histórico mais violento, seus pais foram mais rígidos, né? A tendência é você replicar aquilo que foi aprendido, porque é isso que as nossas emoções fazem. Ela acaba acionando programas para que a gente tenha uma reação, que pode ser agressiva ou não. Assim como nessa mesma situação dessa mãe, desse pai, desse tio, com essa criança, a criança começou a chorar, pode ser que essa reação acione um programa mental de vergonha pela exposição. E aí essa vergonha faz com que a pessoa trave, com que ela não faça nada. A criança tá lá chorando, esperneando e a pessoa trava, porque puxou o programa da vergonha, da exposição. Aí a pessoa, quando era criança, quando ela aprendeu ali que ela foi exposta, ela provavelmente travou e aí ela trava de novo, porque aciona a reação dela e normalmente é uma reação aprendida. Às vezes a gente tem reações diferentes de coisas que a gente ainda não viveu e que a gente vai descobrindo. Isso faz parte também. Por isso que a gente fala que a gente não se conhece muito bem até que as coisas aconteçam, né? Porque aí aconteceu uma situação, pronto, puxou um programa ali de reação. Se você não conseguir controlar o comportamento que vem depois e raciocinar, aí lascou-se. Aí você pode fazer alguma coisa que você vá se arrepender depois. Então, eu espero eu acredito que tenha ficado mais fácil de a gente entender como funciona essa questão das emoções e como elas acionam comportamentos. As emoções, elas não são ruins, tá? Todas as emoções, elas têm o seu polo positivo, né? Tem coisas que são muito boas e importantes, mas quando elas estão puxando programas disfuncionais, parece que é negativo, porque você perceba que a questão aqui não é nem a emoção. A emoção, ela é uma leitura, né? Ela é um nosso radar de interpretação do ambiente que aciona um programa de ação.
ela aciona os nossos conteúdos e a partir daí eu vou reagir. Então a emoção não é ruim. A questão é o interno, que é isso que a gente precisa entender, se conhecer, para que a gente evite problemas, para que a gente evite situações complicadas e mais constrangedoras para frente. Então, a primeira dica, né, para vocês, e que eu uso também, é a regra dos 10 segundos. Só que não é respire, não é conte 10 até 10, não é conte em 10 segundos, é respire até 10. A respiração ajuda a gente a controlar todo o fluxo sanguíneo e ajuda o nosso cérebro a processar melhor as informações e aí a gente organizar. Por exemplo, você já recebeu um e-mail, uma mensagem no WhatsApp e na hora você leu e falou assim, não acredito, as pessoas falam comigo, por quê? Já sobe, o sangue sobe, já fica com raiva, a mensagem não foi, você não gostou daquela mensagem. E aí, se você responde na hora, você responde com a intensidade do que você sentiu. Por quê? Naquele momento, naquela interpretação, acionou algum programinha aí que não tá legal, algum programinha que tá disfuncional e você deu uma resposta negativa, uma resposta prejudicial para você. Então, o que fazer? Respira. Conta a sua respiração, tipo 1, solta, depois 2, segura, solta e faça isso até a sensação de raiva, de desespero sair. Se possível, dá uma volta. Eu gosto, às vezes, de contar. Primeiro, eu sempre conto quando alguma coisa me tira do eixo, assim, que eu vejo uma mensagem, ou eu tô conversando com alguém, que eu respiro, seguro, e quando eu consigo, que eu estou sozinha e tal, eu até coloco uma música pra distrair a minha mente, pra eu não focar naquilo naquele momento. E depois eu volto pra situação de uma forma mais racional e não emocional, e não com a leitura direta que eu fiz, não com o impacto direto, né, dessa leitura que eu fiz. Então, essa é a primeira dica, respire até 10. E quantas vezes forem necessárias. Vai tomar uma água, vai dar uma volta. O que é importante, assim, sentiu raiva e ali não é o momento, é desproporcional, segura. Segura, respira para que você respire para que você não se arrependa depois. A próxima dica é você conseguir registrar e nomear aquilo que você está sentindo ou aquilo que você sentiu. Por quê? Quando a gente dá nome, a gente dá forma. E quando a gente fala assim, eu senti raiva, eu senti medo, eu me senti insegura. Então é importante identificar aquilo que você está sentindo. Por quê? Aquilo que você sentiu vai dizer um pouquinho sobre qual é o programa que acionou, ok? Então eu vou trazer uma situação minha para vocês para dividir, para ver se ajuda, né, vocês aí. Houve uma vez que eu estava precisando no trabalho de uma assistente. E aí eu estava fazendo um curso. E nesse curso eu conheci uma moça muito boa, eu gostava bastante dela, ela era bem desenvolta. E aí eu indiquei essa moça para essa vaga de assistente. Então eu era a analista ali, responsável, e aí eu fiz a primeira conversa com ela e a minha coordenadora na época fez a segunda conversa. E aí na hora de debater se ia ou não contratar essa pessoa, minha coordenadora falou assim, olha, ela é muito boa, o currículo dela é muito bom, eu gostei bastante dela, mas ela não cabe para uma assistente, né? Ela deveria ser uma analista. E aí eu tenho que pensar se faz sentido. Na hora que eu ouvi isso, eu me senti muito desconfortável. Eu me senti triste, eu me senti acuada, porque essa fala acionou, né,
um programa meu de insegurança. Eu senti insegurança e acabou acionando programas relacionados a isso. E agora? Será que eu vou perder o meu emprego? Será que ela é melhor do que eu? E aí eu fui me sentindo muito insegura e a interpretação não ficou legal e eu fiquei muito tensa com isso. E aí vem a terceira dica, né? Eu consegui nomear, é a segunda dica, então eu entendi que eu estava me sentindo insegura, aquela situação me deixou insegura e por estar insegura eu estava triste, né? Eu acabou acionando a tristeza. E aí vem a terceira dica para vocês, que é divida isso, divida a situação, o que aconteceu. Porque às vezes a visão de fora vai te ajudar muito mais do que a sua, porque a sua, você captou ali a situação, você fez uma leitura, e o sentimento dessa leitura acionou ações, né? Acionou programas para ação, para você agir de alguma forma e que às vezes está disfuncional. Às vezes não está legal, então dividir ajuda bastante, porque isso dá clareza. Andressa, não tem um amigo, não tem alguém que eu queira dividir, não me sinto confortável em dividir, escreve. A escrita, ela traz essa questão concreta, né? Ela traz um pouco mais de concretude para a situação. Então, escreve. Eu já escrevi em alguns momentos. Senti isso, porque quando eu vou escrevendo, não fica só no mundo das ideias. E aí tem uma questão, tá, gente? Se a gente fica pensando demais em uma situação, como essa aqui que eu trouxe para vocês, fiquei pensando demais e será, meu Deus, que vai acontecer? Será que eu não sou boa? Porque eu trouxe várias questões. Conforme eu vou pensando, a minha mente ela não diferencia o real do imaginário e mais ainda, eu ficar pensando nisso acionou outras situações da minha vida que já aconteceram, no qual eu me senti trocada, me senti inferior e para o meu cérebro tudo aquilo está acontecendo, tudo aquilo é real e se ele acha que é real, logo ele começa a emitir mais sentimentos negativos de proteção, que pode ser foge enquanto dá tempo, ou ataca, né? Tenta se defender. E muitas pessoas acabam se sabotando, né? Deixando uma oportunidade, deixando de fazer algo, porque uma situação que acionou um programa ali, uma emoção que acionou um programa não favorável, trouxe outras questões não favoráveis e a pessoa desistiu. Isso é muito comum, por exemplo, em relacionamento. A pessoa tá indo muito bem no relacionamento, acontece uma situação e aí ela não consegue lidar com aquilo que vai acionando mais sentimentos, mais situações e aí a pessoa ela não consegue resolver aquilo, né? E aí ela acaba terminando o relacionamento ou acaba brigando por algo que não existe. Isso acontece muito, nós mulheres temos muito disso, né? A gente faz uma leitura ali, aciona um programa ruim, o sentimento ali aciona um programa negativo e a gente enfia os pés pelas mãos, tomando uma ação que não é legal. Então a terceira dica é anote, compartilhe, mas vai compartilhar? Compartilha com alguém que tá bem, tá? Não vai compartilhar com alguém que tem as mesmas questões que você e, né, ou tá numa situação parecida, porque senão não vai te ajudar muito, vai só acionar os programas de insegurança ali da pessoa, ou de raiva, de estresse e assim por diante. E aí, a próxima dica é análise. Analise em que momento você perde o controle. Em que momento as situações ficam tão intensas que você não consegue controlar. Então, por exemplo, Andressa, eu fico irritada quando eu tenho que ensinar várias vezes. E aí eu perco a paciência ou eu fico muito insegura quando chega alguém novo na minha vida, ou chega alguém novo no trabalho, ou eu começo a gaguejar demais e sinto muita insegurança quando eu tenho que expor um trabalho. Por quê? As situações que esse sentimento potencializa uma ação negativa
vão dizer que tipo de programa talvez esteja sendo acionado ali. Então, exemplo, se eu tô tendo que ensinar alguém e eu sinto raiva quando a pessoa pergunta 2, 3 vezes, por que eu tô sendo impaciente? Em que momento da minha história, da minha vida, alguém foi impaciente comigo ou eu fui tão cobrado, né, com tanta intensidade, que eu entendo que eu tenho que cobrar e que as pessoas têm que corresponder à minha expectativa. Então, às vezes, é o meu crivo que está muito alto e não as pessoas que não estão entendendo. Ou um outro exemplo, ainda nessa linha, quando a pessoa me questiona, por exemplo, né? Eu tô ensinando algo e alguém vai lá e me questiona, né? Pergunta ou coloca uma outra opinião, eu reajo de toma lá da cá e eu reajo de forma agressiva. Essa reação agressiva é uma defesa, né? É um instinto de defesa. Então, por que você está se defendendo? O que está te ameaçando do outro lado, sabe? Então, toda agressividade, ela vem com esse tom de uma defesa, porque a agressividade, ela é um ataque ao outro, né? Eu uso a agressividade como um ataque. Então, por que eu tô atacando o outro? Por que o outro não concordar comigo gera em mim a reação de ataque? O que eu tô temendo de verdade? Porque às vezes é só uma insegurança sua. E aí você é uma pessoa insegura, você é uma pessoa que por N motivos foi comparado ou não foi aceito, ou teve essa leitura, né? Às vezes não foi nada disso, foi só uma leitura sua. E aí a reação, ela vem como uma reação agressiva, ela vem como uma reação de imediata de defesa. Ou ao contrário também. Por que você trava em algumas situações? E aí quando você começa a ler essas situações, vocês vão ver que existem um padrão. Então, analisar os momentos, principalmente que você perde o controle comportamental e faz, é essencial para você entender o que está acontecendo com você e inclusive para você prevenir algumas coisas, né? Para você trabalhar de forma preventiva. E por último, não menos importante, não se julgue. Não se julgue, porque o julgamento, ele traz uma condenação junto com ele. E uma condenação exige uma punição. Então, quando você se julga, pensa assim, tá tudo dentro da sua cabeça. Então, vamos supor que você foi conversar com alguém e você travou. Tu não conseguiu falar. Por quê? Na sua casa, na sua vida, as pessoas só brigavam quando elas iam conversar. Então, o seu mecanismo de defesa é: para eu não brigar, eu não vou falar nada, eu não vou expor aquilo que eu penso. E aí você guarda para você. E aí você fica nervoso, porque você queria falar alguma coisa, não conseguiu. Aí depois que passa aquela situação, depois que o outro vai embora, você fica dialogando na sua cabeça, se julgando, dizendo assim, eu deveria ter falado, por que que eu fui boba de não falar? Todo esse julgamento, toda essa tensão em cima de você gera uma reação para você, porque o seu cérebro tá ali, tá funcionando. Opa, peraí, então você errou de novo, então você não fez de novo, logo vão acontecer outras situações que você vai se sentir mais mal. Então não se julgue, saiba que gerir comportamentos vindo de emoções muito intensas não é fácil para a maioria de nós, até porque a gente não aprendeu, né, a lidar com as emoções. Isso faz parte, é um processo, então tenha paciência com você. E lembre-se, você não vai conseguir mudar do dia para a noite. Às vezes a gente está falando de uma vida, a gente está falando de uma história inteira. Então tenha paciência com o seu processo. Então, resumidamente, lembrar que as emoções são coisas, é algo bom, todas as emoções são boas, as emoções são o nosso sentido aranha, é a leitura, né, do que nós fazemos, é o nosso radar ali de ambientes, né, e de como nós estamos, é uma leitura de segurança, então as emoções elas servem para isso, para nos preservar, e que normalmente quando ela termina de fazer essa leitura, que
milésimos de segundos a gente faz, ela aciona programas para uma reação, né, internos, programas internos, padrões internos que a gente já tem para uma reação a algo que está acontecendo. A gente não controla as emoções, mas a gente consegue gerir o comportamento que vem delas. Como? Sabendo identificar situações que nos deixam mais sensíveis, entendendo os nossos programas e devido à nossa história, compreendendo e fazendo uma leitura analítica de quando essas situações acontecem, não nos julgando, exercitando o amor próprio, entendendo que faz parte, algumas coisas fazem parte do processo, registrando e compartilhando essas informações e que tudo isso nos ajuda. E no final, claro, respira fundo. Vai dar uma caminhada que vai dar tudo certo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, e se você gostou do conteúdo, se você chegou até o final, é porque você realmente gostou desse conteúdo. Então deixe o seu joinha para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal para distribuir para outras pessoas, e compartilha com os seus amigos. Todo mundo tem uma versão incrível dentro de si que às vezes não conhece, e todo mundo tem a oportunidade de mudar. Basta ter a informação e basta querer. Então, é isso, senhoras e senhores. Até o próximo vídeo do canal. E se você quer algum tema específico, deixa aí nos comentários para nós.